Tá aí, gente, a gente continua falando sobre o combate a essa doença, num bate-papo agora com o médico infectologista Walter Araújo. Oi, doutor Walter, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Prazer é meu em tentar ajudar em alguma coisa que diga respeito a essa pandemia que a gente está enfrentando. Doutor Walter, quem conhece o trabalho do senhor, trabalho de anos aí de combate às doenças, de controle de infecção, enfim, sabe que o senhor fala muito na questão do acompanhamento precoce de pacientes, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso no que diz respeito ao ao acompanhamento precoce do paciente com Covid-19. Exatamente. O que a gente sempre frisa, qualquer doença, quanto mais cedo você fizer um diagnóstico, começar a acompanhar essa pessoa, solicitar exames de laboratório para ter mais controle sobre o comprometimento da pessoa e, eventualmente, iniciar medicações, melhor. Então, isso é o que a gente tem feito à distância. Eu digo à distância porque, aos 70 anos, eu evito do atendimento presencial porque, comparado com uma outra pessoa que tenha 30 anos, a 39 anos, a gente tem 100 vezes mais risco de ter complicações graves da Covid. Portanto, eu atendo muita gente por telechamada, telemedicina, e esse atendimento é precoce na medida em que as pessoas me localizam, me chamam, elas passam a falar comigo, ou enviar mensagens, ou falar, e eu vendo elas nas imagens 2, 3 vezes por dia. E isso acalma as pessoas, entendeu? A gente desmistifica essa doença, a gente tranquiliza essa doença e a gente faz uma triagem. Quais são aquelas que eu estou vendo que precisarão ir para um hospital, para um atendimento mais intenso? Quais são aquelas que precisarão fazer imagens, exames de laboratórios, e que poderão complicar. Então, isso é o que a gente chama de atendimento precoce, diário, da equipe de saúde, de médicos, de enfermeiros, de agentes de saúde, vendo e utilizando duas ferramentas especiais que nós temos. Uma é o celular. Quase todo mundo tem um celular que consegue ver o médico e o médico vê o paciente. A outra é este aparelhinho aqui, que deveria ser disponibilizado às pessoas com mais risco de complicações, para que elas meçam o seu oxigênio 2, 3 vezes por dia. Enquanto isso estiver acima de 95, 96, 97, a gente fica mais tranquilo. Quando começar a baixar, é sinal de que as coisas não estão andando bem e a gente precisa encaminhar para um hospital. Ou seja, a gente mostrou aí a reportagem de Guarapuava, falando da tecnologia, aí o senhor fala da importância da telemedicina, quer dizer, a tecnologia pode ser uma grande aliada ao combate a essa doença, né, doutor Walter? Sem dúvida, a associação da tecnologia e da ciência é a base de tudo, entendeu? Então, você vê que os países que tiveram baixas taxas de mortalidade por grupo de população, como Coreia do Sul, como Singapura, a Austrália, a Alemanha, eles investiram bastante em tecnologia. Então, utilizaram câmeras termoelétricas em aeroportos que detectavam as pessoas que estavam com febre, com temperatura aumentada, utilizaram celulares para alertar contatos próximos. O indivíduo era avisado que na quarta-feira passada ele esteve numa determinada loja e lá ele teve contato com uma outra pessoa que estava com Covid e não sabia. E isso é feito lá fora. Na Alemanha, eles utilizam celulares com programas que coletam via celular os sinais vitais, temperatura, frequência respiratória do paciente, que sugerem que ele tenha alguma doença viral. Na China, eles utilizaram drones, utilizaram robôs, ou seja, tecnologia bem aplicada, na hora certa, faz a diferença. Doutor Walter, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui. Agora há pouco o Lucas Leal
trouxe um destaque do nosso portal de notícias, o ND+, falando de novas cepas identificadas nos Estados Unidos. Como é que o senhor, como infectologista, recebe essas notícias de novas cepas e a relação com a vacina que já existe hoje, ou melhor, com as vacinas que já existem hoje? É muito arriscado, é preocupante? Como é que o senhor avalia isso? É preocupante, porque a gente está conhecendo a doença, a gente está iniciando as vacinas foram programadas para determinadas cepas, e quando aparecem variantes, elas podem atrapalhar a eficácia de algumas vacinas, entendeu? Vacinas que utilizam como antígeno todo o vírus terão menos problema com essas variantes do que aquelas que utilizam como antígeno a proteína S, aquela proteína que eles chamam de spike, aquelas pontinhas que os coronavírus têm que servem para se ligar e invadir as células. Então, determinadas vacinas poderão ter um pouco mais de dificuldades do que outras. Mas, por outro lado, o progresso é tanto que eles acham que em alguns meses, se precisar, eles modificarão as vacinas e teremos vacinas adaptadas a essas variantes. Okay, mas é uma preocupação. Com certeza. Para a gente fechar, quero aproveitar a sua presença aqui para pedir, por gentileza, que as pessoas continuem se cuidando, porque independentemente de qualquer novidade, qualquer tecnologia, de qualquer avanço, a gente tem que fazer cada um a nossa parte, né? Exatamente. Não abandonem as máscaras, mesmo vacinados, precisaremos ficar meses com máscaras, precisaremos ficar meses sem aglomerar em praias, em restaurantes, em boates, entendeu? A gente tem que continuar agindo, mesmo vacinados, agindo como se não tivéssemos sido vacinados. O tempo vai mostrar, e aí nós ficaremos mais tranquilos, que os casos começarão a diminuir, os casos de doença, as internações e as mortes. Aí sim a gente vai poder relaxar um pouco. Por enquanto, não. Tá aí. Dr. Walter Araújo, muito obrigada por estar com a gente nessa manhã de quinta-feira. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia, Márcia. Obrigada, Dr. Walter.